A Caete é uma das pessoas mais generosas que eu conheço em toda a minha vida. Mas aí tem gente que fala isso de todo mundo, né? Conforme a pessoa está falando, essa pessoa é muito legal, essa pessoa... Não, a Caete é diferenciada, ela é fora da curva mesmo. A Caete é o que eu queria ser, de pureza, de bondade, de alegria. Eu falo para ela assim, Caete, você é um exemplo para mim. E ela fala comigo também, você é um exemplo para mim de profissionalismo, de disciplina e tal. E eu tenho um grande prazer. Por quê? A peça não existia. A peça não existia. Eu estava passando por um momento assim meio triste, assim, o meu pai estava muito doente e o médico já tinha falado que meu pai ia morrer. E eu já tinha perdido a minha mãe, há 4 anos minha mãe tinha ido embora. E eu era muito chegado com a minha mãe e eu pensava que eu ia morrer quando a minha mãe morresse também. E até tem uma história legal de quando a minha mãe morreu, porque a minha mãe morreu 9 horas da manhã. Caramba. Uma semana antes dela morrer, ela passou mal. E aí eu falei para ela assim, mãe, a senhora não pode morrer agora. A gente está na campanha de popularização do teatro, está tudo esgotado, eu já vendi os ingressos, a senhora não pode morrer agora. Ela falou assim, Carlinhos, não vai ter jeito, eu vou morrer. Desse jeito? Eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus. Ela falou assim, vamos até fazer uma brincadeira aqui, ó. Pega aí. Ela pegou o potinho de omeprazol. De dentro ela tirou 2 pedacinhos de algodão, botou aqui e falou assim, pronto, ó. Põe uma foto minha no Orkut pra eu ver se eu tô muito... Se tá dando ibope a minha morte. Sua mãe também vai estar de brincadeira. Ela era ótima. Uhum. E aí, menino, a minha mãe passou mal. Eu falei assim, ela não pode morrer agora, mãe. Ela falou assim, aqui, não vai ter jeito, Carlinhos. Mas... você não vai cancelar o teatro, não. Você vai fazer. Pelo amor de Deus, você vai me prometer que você não vai cancelar. E ela morreu 9 horas da manhã, 9 horas da noite, eu estava em cena. Você tá doido. Aí no outro dia a gente enterrou ela 10 horas da manhã, 9 horas da noite eu estava em cena. E aí eu fiz o espetáculo, e todos os meus espetáculos eu falo da minha mãe. Todos, não tem nenhum que eu não fale. Sempre tem a minha mãe no meio, sabe? Porque o texto não é meu, mas eu dou um jeito de colocar a minha mãe em tudo que eu faço. E ainda é assim, mesmo depois que ela se foi. Depois que minha mãe morreu, tinha uns 6 meses que ela morreu, eu entrei numa loja para comprar um vestido, vi um vestido, que vestido lindo, vou comprar para minha mãe. E aí eu entrei para comprar o vestido, aí falei para você, ela falou assim, mas a sua mãe tem muito busto, muito coisa. Eu falei assim, não, moça, minha mãe já morreu, eu fui embora. Sabe, assim, a minha mãe continuou presente na minha vida. Ela continua presente na minha vida. Estamos falando dela aqui agora. E a gente tá falando que coincidência, dela, né? E aí eu tava respondendo uma outra pergunta. Tava da Caete. Da Caete, né? E aí eu falei pra Caete assim, Caete, estou muito triste, meu pai vai morrer, e já perdi minha mãe. E quando a gente perde esse referencial, a gente envelhece muito. Quando os pais da gente vão embora, em casa nós somos 12, eu tenho 12 irmãos. Eu falei assim, eu sei que a gente vai se afastar muito um do outro, tal. E aquele processo, sabe, de entristecimento, assim, que virando uma depressão. A Caete falou, nós vamos fazer uma peça. Nós vamos fazer uma peça nova. Nós vamos fazer uma coisa nova, uma coisa engraçada. E abre o... Nós vamos fazer uma coisa nova. E eu falei assim, Caete, não tem condição. Tem, nós vamos fazer. Aí a gente começou a escrever um texto. Em 1 mês e meio, a gente escreveu o texto, ensaiou a peça e estreou. Em 1 mês e meio, Caramba. a gente fez tudo. A gente produziu. Ela falou assim, a gente tem dinheiro para isso mesmo, para gastar com a gente, com nossos luxos. E a gente, na estreia, a gente pagou a produção do espetáculo, você acredita? Claro, teve muita gente que ajudou. Muita gente ajudou. Sabe, o rapaz que fez o cenário, que desenhou o cenário, ele desenhou o cenário e falou assim, não vou cobrar nada de vocês. O Luiz da Objeto. Falou assim, não vou cobrar nada de vocês para desenhar o cenário. E aí ele foi fazendo o cenário e ele falou assim, não, isso eu não vou cobrar não. Ele fez um cenário gigantesco pra gente e não cobrou nada. Falou assim, não, aí você vou dar de presente para vocês. Aí você vou dar de presente. As cadeiras da aeromoça eu vou dar para vocês. E aí a gente escreveu um texto super gostoso, sabe? Porque com o astral de Caete... Vão, nesse ano. Vai estar na campanha, né? Vai, a gente vai fazer. Eu prometi pra Caete, não fui. Esse ano mesmo, né? Ano que vem nós vamos. A primeira cena é um sonho meu, que é uma cena muda. Um homem e uma mulher na Idade da Pedra tentando fazer um sexo. Na Idade da Pedra. Isso é texto de Caete, não? Não tem texto. Essa não tem texto.
Uma cena muda. E aí a segunda cena são duas aeromoças. E aí a plateia que é o Os avião. passageiros. Os passageiros. Aí duas aeromoças, eu e Caete. A terceira cena são duas velhinhas que estavam dentro desse avião e o avião caiu. E elas morreram, elas estão no velório delas. Essas duas velhinhas estão no velório. E a quarta cena são dois mendigos pedindo esmola na Praça 7. Que coisa, isso é muito legal. Então, assim, a gente vem desde a Idade da Pedra e chega até os dias de hoje. E aí os dois mendigos viraram mendigo porque eles eram atores e com a pandemia eles perderam o emprego. Que loucura. Então, é super atual o espetáculo. Embora comece na Idade da Pedra, é super atual. Eu tenho aqui que eu tinha